Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Visão Global. Hoje vamos falar sobre o recente acordo assinado entre os Estados Unidos e o Irão na Suíça. Antes de avançarmos, não cai demais recordar-vos para seguir-me aqui no Facebook, no Instagram e no TikTok. O nome é Ulisses Lufundiço. E no YouTube, sigam o canal Bencar Corp. Este acordo assinado entre os Estados Unidos e o Irão, que visa o fim das hostilidades no Médio Oriente entre Estados Unidos, Israel e Irão, é de grande importância para a segurança internacional. Então vamos ver alguns pontos importantes deste mesmo acordo e percebermos depois quem são os vencedores e derrotados deste mesmo acordo. O primeiro ponto é o cessar-fogo imediato, que visa beneficiar todas as partes. O segundo ponto, respeito pela soberania e integridade entre as partes envolvidas, ou seja, nada de se imiscuir nos assuntos internos do outro país. E em 60 dias vão negociar um acordo definitivo de paz. Outro ponto importante é o fim do bloqueio marítimo aos portos iranianos imposto por Donald Trump. Ou seja, quando o Irão decidiu bloquear o Estreito de Hormuz, os Estados Unidos fizeram um contra-bloqueio para impedir que os navios iranianos pudessem sair dos portos iranianos e ir para outras paragens, vendendo principalmente o petróleo. E com o tempo, os Estados Unidos comprometem-se a retirar as suas forças militares ao redor do Irão, desafogando assim o clima de tensão entre os dois países. O Irão, e esse é um ponto muito importante, o Irão compromete-se a não desenvolver armas nucleares. E aí é uma vitória para os Estados Unidos e para Israel, porque o argumento do início dessa guerra era de que o Irão estava a desenvolver armas nucleares. Se o Irão se comprometer a não desenvolvê-las, então é uma vitória para os Estados Unidos e Israel. Outro ponto importante é a criação de um fundo internacional de reconstrução do Irão, avaliado em 300 bilhões de dólares. Donald Trump já disse que os norte-americanos não vão dar dinheiro ao Irão, mas vão constituir um fundo para que as empresas ocidentais interessadas em investir no Irão possam utilizá-lo para fazerem este investimento. O petróleo iraniano e seus derivados passarão a gozar de uma isenção especial. Outro ponto importante é o levantamento gradual das sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos aos iranianos. E aí vem um outro ponto acrescentando a este, muito importante, que é o descongelamento de mais de 12 bilhões de dólares do Irão sob os Estados Unidos. Isso significa que o Irão passará a ter à sua disposição 12 bilhões de dólares que poderão utilizá-lo não só na reconstrução do país, como também no alavancar da sua economia. Esses e outros pontos que constam desse acordo acabam por beneficiar de certa forma Donald Trump, que consegue dois pontos importantes, que é a abertura do Estreito de Hormuz e também o compromisso do Irão de não possuir armas nucleares. Do lado do Irão, vão passar a ter mais dinheiro à sua disposição, vão voltar à esfera de cooperação com o Ocidente e, acima de tudo, verão os seus bens descongelados. Um ponto importante que não foi frisado neste acordo e que deve preocupar bastante a Israel são os mísseis balísticos. O projeto de mísseis balísticos iranianos não fez parte deste acordo. Mais do que as armas nucleares que estavam longe de ser
desenvolvidas pelo Irão, o que mais deve preocupar a Israel são os seus mísseis balísticos e intercontinentais. São esses que põem os israelitas a não dormir, a esconderem-se em bancas. E isso não fez parte do acordo. Tal como também não fez parte do acordo o financiamento do Irão aos seus proxies no Médio Oriente. Mas aqui falo concretamente do Hezbollah no Líbano e dos rebeldes Houthis no Iêmen. O Hamas está quase que debilitado na faixa de Gaza, mas tanto os rebeldes Houthis no Iêmen como o Hezbollah no Líbano continuam a ser uma grande ameaça para Israel. E esses acordos não incluíram o fim do financiamento ou o desmantelamento desses grupos, constituindo assim uma vitória para o Irão e uma ameaça permanente para Israel. Desse acordo, os israelitas não foram tidos nem achados, e isso preocupa muito, porque Israel continua a bombardear o Líbano, principalmente a parte sul do país, com a prerrogativa de estar a combater o Hezbollah. E o Irão já reiteradas vezes afirmou que enquanto Israel não parar de bombardear o Líbano, a paz não vai vigorar naquela região. Então é importante que Israel chegue a um acordo com o Hezbollah e pare-se assim as hostilidades. Vamos ver como é que isso vai se desenrolar e esperemos que a paz chegue para o Médio Oriente. Muito obrigado por assistirem-nos e até a próxima.